Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 16 da história Amor Egoísta. No dia seguinte, no escritório da Yumi, uma de suas colegas menciona que o clima está muito gostoso e pergunta o que o resto da equipe acha de sair para almoçar fora. Então uma delas fala que é uma ótima ideia e pergunta o que elas querem comer. Yumi faz uma sugestão mencionando o restaurante onde Taejeon trabalha, dizendo que da última vez todas gostaram da comida de lá. Sua amiga fala que por ela está tudo bem, mas que lá é um pouco longe, e que se forem, provavelmente só vão conseguir voltar depois do intervalo do almoço. O que Yumi responde dizendo que não tem problema, pois elas não têm nada urgente para fazer naquele dia. Mas de repente, ela se agita, e sacudindo as mãos diz que não é como se fizesse questão de comer lá. Então, elas também podem ir a outro lugar se elas quiserem. Obviamente, essa sugestão da Yumi não foi só por causa da comida. Acho que ela tá querendo ver alguém lá, e não é o Taejeon. Mas sua amiga, que a conhece muito bem, acha estranho o seu comportamento e se pergunta o porquê ela reagiu dessa forma. Mas deixando isso de lado, Jiwi se levanta e fala: "Se não tem problema nos atrasarmos, então eu topo." O que animada, todas as outras também concordam. Em seguida, já podemos ver elas chegando no restaurante, onde Taejeon é quem as recebe. Ele cumprimenta todas de forma amigável e começam a conversar, enquanto Yumi, sem prestar muita atenção na conversa, começa a olhar em volta buscando por Yeondo. Assim que os dois se veem, ela sorri e, apontando para o queixo, sussurra para ele, perguntando se sua ferida está melhor. Parecendo estar um pouco sem graça, ele apenas desvia o olhar e responde também sussurrando: "Sim, está." Preocupada, Yumi tenta perguntar se ele não está ferido em mais nenhum outro lugar, mas suas amigas começam a chamá-la, e não querendo chamar a atenção, ela responde que está indo. Ela olha para Yeondo novamente antes de sair, mas sem responder, ele se vira e sai. Yumi acha estranho, ficando confusa do porquê ele está agindo assim. Alguns dias depois, Yumi está vendo fotos de um novo lugar nas redes sociais. Ela pensa que parece ser bem legal lá, e que fica na vizinhança de Yeondo, então ela decide mandar uma mensagem para ele. Ela envia uma foto e escreve: "Parece que esse lugar novo na sua vizinhança está ficando bem popular. Quer ir comigo amanhã se tiver tempo?" Mas a resposta de Yeondo não é o que ela esperava. Ele escreve apenas dizendo: "Amanhã não dá." Então ela insiste, perguntando que tal domingo. Mas ele apenas diz: "Já tenho planos." Ela acha estranho, mas ainda assim pergunta mais uma vez: "Então quando está livre?" O que mais uma vez, de forma seca, ele diz que irá checar sua agenda e responder quando souber. Mais alguns dias se passam. Yumi está em um restaurante com Jiwi, e enquanto Jiwi olha o cardápio, Yumi está distraída em seu celular. Ela está verificando mais uma vez suas mensagens com Yeondo. Nas últimas mensagens, ela enviou um vídeo dele aprendendo a andar de bicicleta e fala que ele foi muito bem por ser a sua primeira vez. Porém, apesar de ter lido a mensagem, ele não respondeu. Então, alguns dias depois, ela enviou outra mensagem, perguntando se ele ainda não sabe quando vai ter tempo para sair. Dessa vez, ele responde, mas ainda de forma seca, dizendo apenas: "Ainda não sei, desculpe." E depois disso, ele não mandou mais nenhuma mensagem. Yumi começa a ficar preocupada, se perguntando se será que é apenas impressão ou ele está evitando ela, se lembrando que no dia que foram ao restaurante, pareceu que ele tentou evitar olhar nos olhos dela. Ela começa a se perguntar se fez algo de errado, que o deixou chateado, ou se será que é só porque ele está muito ocupado com o restaurante. Yumi está tão imersa em seus pensamentos que nem percebe que sua amiga está a chamando. Tentando chamar sua atenção, ela fala: "Yumi, está me ouvindo?" Ela sobressalta ao perceber sua desatenção e pergunta se Jiwi falou alguma coisa. Então Jiwi pergunta se ela está a fim de beber, mas Yumi responde que não. Ela menciona que não está se sentindo muito bem, então prefere não beber. Jiwi se preocupa e pergunta: "Não está se sentindo bem? O que houve?" Ela menciona ter percebido que Yumi tem ficado bastante no celular nos últimos dias e pergunta se teria algo a ver com isso. Yumi sorri e nega, dizendo que é apenas a mudança de estação que está afetando um pouco.
Mas em seguida, ela fica séria de novo, enquanto pensa se será que ela está checando seu celular tanto assim, ao ponto de Dewey notar? Então Dewey tira ela de seus pensamentos de novo, empurrando uma montanha de comida e falando que ela precisa comer bem para se sentir melhor. Mas Yumin diz que se comer tudo aquilo, aí sim que ela vai piorar. Em seguida, vemos elas andando pelas ruas. E ao passar em frente a um café, Yumin comenta que ouviu falar que ali tem um café muito bom. Então elas decidem entrar. Logo após pedirem os seus cafés, alguém chega, falando com elas. É Taejeon. Ele cumprimenta Yumin e se aproxima de Dewey, perguntando se ela esperou muito tempo. O que ela responde dizendo que não, mencionando que ele chegou cedo. Então ele diz que sim, que o chefe acabou deixando ele sair mais cedo, quando mencionou que iria ver ela. Ouvindo isso, Yumin aproveita para perguntar: mas as coisas não estão movimentadas no restaurante? Não tem problema ele ficar lá sozinho? Taejeon responde que não, e fala que na verdade anda menos movimentado que o normal. Ele comenta que um novo restaurante abriu por perto, então eles acabaram perdendo alguns clientes. É o restaurante de um tal chefe famoso, então isso acabou fazendo o movimento cair. Como empresária, Yumin sabe o quanto isso pode ser preocupante, então pergunta: mas isso não é um problema? E Dewey, também preocupada, concorda, perguntando se está tudo bem. Taejeon responde dizendo que o chefe quer esperar para ver, e que por enquanto eles estão apenas de olho. Depois disso, Yumin acaba ficando ainda mais pensativa, imaginando que então, estar muito ocupado não é o motivo para ele não estar respondendo. Em seguida, já podemos ver ela indo embora, andando sozinha pelas ruas. Ela coloca seu fone e decide ligar para Yeondo. Após o telefone chamar algumas vezes, ele finalmente atende. Então ela pergunta se ele pode falar um pouco, o que ele responde que sim. Ela pergunta como ele está e se seu machucado está sarando. Yeondo responde que sim e agradece pela preocupação. Yumin não fala nada e um silêncio se instala por um breve momento. Então vemos que na verdade Yeondo estava no banho, ainda estando com sabão por todo o corpo, o que mostra que ele provavelmente saiu apressado para poder atender a ligação dela. Então, ele decide quebrar o silêncio e pergunta: não está com sua amiga e com Taejeon agora? Yumin responde dizendo que não. Ela fala que eles queriam sair para beber. Então ela decidiu ir para casa, já que não está se sentindo muito bem. Yeondo fica preocupado e pergunta: não está se sentindo bem? O que houve? Está doente? Yumin ri sem graça e diz que não é nada sério. Ela explica, dizendo que está apenas se sentindo um pouco fraca e que tem certeza que irá ficar melhor depois de descansar um pouco. Mas Yeondo diz que ela deveria tomar algum remédio, mas ela diz que não está tão ruim assim. Então, em seguida, ela decide mudar de assunto e diz para Yeondo que, na verdade, tem algo a deixando curiosa. E então ela pergunta: eu fiz algo de errado ou te chateei de alguma forma? Yeondo fica surpreso e pergunta o que ela quer dizer. Então, ela continua e diz que sente como se ele estivesse a evitando ultimamente. Ao ouvir isso, Yeondo fica em silêncio por um momento. Ele leva a mão até o rosto, abaixando a cabeça, e então fala: tenho estado cansado por falta de sono, e estava com a cabeça cheia. Yumin diz que entende, e fala que então eles podem se ver quando ele estiver se sentindo melhor. A expressão de Yeondo é uma expressão pensativa, e mais uma vez ele fica em silêncio por um momento. Mas em seguida decide perguntar se ela vai dormir assim que chegar em casa. Yumin diz que não. Ela menciona que pretende trabalhar um pouco mais antes de dormir. Então Yeondo apenas diz que tudo bem. Ele pede para ela se cuidar e deseja uma boa noite. Yumin diz que tudo bem e se despede, desejando boa noite para ele também. Eles finalizam a ligação, enquanto Yumin pensa que tem que acreditar nele se ele diz que não está tentando evitá-la. Afinal, ele não tem por que mentir de qualquer forma. A cena muda para algumas horas mais tarde. Ainda sentada de frente para seu computador, Yumin pensa que é como se tivesse chumbo em seu corpo e decide que é melhor ir dormir um pouco. Mas então, o seu celular toca. Ela pega para verificar e vê que é uma mensagem de Yeondo. Ela começa a ler a mensagem e nela estava escrito: Yumin, deixei alguns remédios e xarope de gengibre na sua porta. O xarope de gengibre contém limão e mel,
é bom tomar na forma de chá. Por favor, use o que achar que for te ajudar e descanse bem. Desculpe ter ido até sua casa sem permissão. Após pegar a sacola que Yeondo deixou pendurada em sua porta, Yumin encara o corredor vazio. E já do lado de fora, vemos Yeondo indo embora. É quando ele ouve um barulho que chama sua atenção. E olhando para trás, ele vê uma Yumin ofegante, chamando por seu nome. Olhando para ele, ela pergunta: "Você veio até aqui só para trazer isso para mim?" Ele olha para ela e com uma expressão de surpresa, ele fala: "Yumin, você não está passando bem. Por que saiu na rua vestida assim?" O que ela responde dizendo: "Como eu poderia não vir te procurar depois de receber isso? Nem sei como conseguiu o xarope de gengibre a essa hora da noite." Então Yeondo responde, dizendo que foi ele mesmo quem fez, e o trouxe assim que terminou. Ele pede desculpas por apenas ter deixado as coisas e não ter falado nada, mencionando que está tarde, então achou que ela poderia ficar desconfortável. Mas Yumi o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que ele não a deixou desconfortável. Ela continua e fala que se sente meio mal por deixar ele ir assim, depois de ter ido até ali apenas para levar aquelas coisas para ela. Permanecendo com o olhar baixo, ela completa e pergunta: "Então, quer subir e ficar um pouco comigo antes de ir para casa?" E Yeondo se surpreende com um convite inesperado. Sem saber como reagir, ele hesita por um momento, mas em seguida ele se aproxima e, a encarando nos olhos, pergunta: "A essa hora?" Eita, eita, minha gente. A Yumi pelo jeito só foi distraída, mas o Yeondo tá começando a ficar atacante. Assim que Yumi percebe a situação em que se colocou, ela fica nervosa e começa a tentar se explicar, enquanto Yeondo, achando graça de tudo, se segura para não rir. Gaguejando, ela fala que se esqueceu da hora e pede desculpas. Ela continua, tentando explicar que não quis dizer esse tipo de coisa. Então Yeondo a interrompe. Sorrindo, ele diz que entendeu e que ela não precisa se preocupar. Ele pede para ela ir descansar e diz que irá esperar ali até que ela entre. Ela concorda e agradece por ele ter levado todas aquelas coisas para ela, mencionando que irá usar e melhorar logo. Ela se vira e se despede, e enquanto caminha, diz que irá retribuir esse favor e pede também para que ele tenha cuidado no caminho de volta. Mas assim que ela sai do campo de visão dele, ela corre e continua correndo até chegar novamente em seu apartamento. Então ela entra e fecha a porta rapidamente atrás de si. Corada e ofegante, ela desliza até se sentar no chão, enquanto pensa que acha que está pior agora, e até sente como se estivesse com febre. Alguém conta para ela que esse calor que ela está sentindo não é febre, não? E enquanto isso, no estacionamento, dentro do carro de Yeondo, pode-se escutar um baque. Após bater com força no volante, ele abaixa a cabeça e fica pensativo. Ele suspira e pensa que só pode estar louco, se perguntando por que ele foi até a casa dela a uma hora dessa. Ele continua se repreendendo e pensa que se é para agir assim, então qual é a moral de evitá-la? Então a história nos leva a alguns dias antes, no dia em que Yeondo praticou com a bicicleta. Os dois estão em frente ao prédio de Yeondo. Ele agradece a ela por ter acompanhado ele até ali. Em seguida, diz para ela tomar cuidado no caminho de volta e deseja uma boa noite. E então os dois se despedem. Em seguida, já podemos ver ele tomando um banho. E logo após terminar o banho, ele faz um curativo no machucado. E em seguida, já vemos ele deitado, pronto para dormir. Mas apesar de já ser tarde e do cansaço, a mente de Yeondo não para. Se lembrando de tudo que aconteceu, ele pensa: um ex-namorado que também é um amigo. Podem até dizer que é amizade, mas não seria o mesmo tipo de amizade que eu tenho com ela. Ao contrário de nós dois, a conexão entre eles pode melhorar exponencialmente. E, assim como foi comigo, eles vão passar tempo juntos e sair. Como ela ainda tem sentimentos por ele, vai tentar passar o máximo de tempo possível com ele. Ele suspira, com uma expressão pensativa, e se pergunta: então, e quanto a mim? Isso não quer dizer que, agora que nós fomos contatados por nossos ex, nosso plano chegou ao fim? Isso significa que não vou mais ver a Yumin? Ao pensar nisso, ele passa a mão gentilmente por cima do curativo em seu queixo
e continua a ponderar. Não, ela disse que somos amigos, então com certeza ainda podemos nos ver. Isso seria bom. E então, nesse momento, uma lembrança vem à mente dele. A lembrança do momento em que ele caiu da bicicleta, de como ele segurou a mão da Yumin, de como ela estava perto e do seu olhar assustado. Lembrar disso fez com que ele se revirasse na cama, e a insônia, que àquela altura estava quase esquecida, retornou em um instante. Então, no dia depois do ocorrido, a vida continuou normalmente. Yeondo estava trabalhando como sempre, até que ele ouviu vozes familiares chegando no restaurante. Então, ele olhou ao ver alguém sussurrando. Era Yumin, perguntando se a sua ferida estava melhor, o que ele apenas respondeu que sim, e então se virou rapidamente, dando as costas para Yumin. Mas a verdade é que naquele momento, Yeondo sentiu seu coração disparar. Ele não olhou mais para trás, não porque não queria falar com ela, mas sim porque ficou confuso e não queria que ela percebesse. Finalmente! O coração fez badum, gente. Agora não tem mais volta. Os dias continuaram passando, e enquanto Yeondo estava alimentando um gatinho, seu celular tocou. Era Yumin, que mandava uma mensagem falando sobre um novo lugar e perguntando se ele queria ir com ela no dia seguinte. Ao ler a mensagem, ele sorriu e pensou: se ela está querendo me ver dessa forma, significa que o plano ainda não está finalizado. Isso é um alívio. Após pensar isso, ele começa a responder a mensagem, dizendo que sim, que no dia seguinte estaria livre. Mas antes de enviar, ele para. Ele fica pensativo, encarando o celular, e então pensa: um alívio? Por que isso é um alívio? Aquele pensamento súbito apenas o deixou mais confuso, especialmente porque ele não sabia o motivo de ter pensado algo assim. Por causa disso, a partir daquele momento, ele começou a evitar Yumin. Então, sempre que ela mandava mensagem, ele dizia estar ocupado, e ele passou dias fazendo isso. Mas, apesar de ele estar evitando ela continuou mandando mensagens, como se nada estivesse errado. E em uma noite, ao fim do expediente, ele bebia sozinho, assim como costumava fazer às vezes. Com o celular ao lado, ele não conseguia deixar de pensar nas mensagens de Yumin. Mesmo ele a evitando, ela não parava. Então ele começou a se perguntar: ela não tem orgulho? Ou só não faz diferença para ela se eu respondo ou não? Ele dizia para si mesmo que era melhor deixar as coisas assim por enquanto, e que podia ver ela outra hora. Ele continua encarando o celular, pensando que talvez também seja melhor pedir para ela apagar o vídeo, onde ele está aprendendo a andar de bicicleta. Mas rapidamente ele parece mudar de ideia, pensando que, na verdade, ela se esforçou para gravar aquilo para ele. E então ele decide dar play e assistir o vídeo. Assim que o vídeo começa, pode-se ouvir a voz de Yumin. Ele sorri, pois apesar de estar lá naquele dia, agora ele revivia aquele momento pela perspectiva dela. Mas então, de repente, sua expressão muda ao ouvir um trecho da gravação. Em meio aos gritos de Yumin, o ensinando e dando dicas de como ele deveria andar, uma parte chamou sua atenção, onde ela dizia: não, está tudo bem. Não precisa se forçar a virar antes de pegar confiança. No início, seguir em frente sem olhar para trás é o que mais importa. Por agora, apenas mova os seus pés, sem pensar demais. Você vai naturalmente conseguir mudar de direção. Já está indo super bem. Por alguma razão, após assistir o vídeo, Yeondo ficou inquieto. Ele permaneceu ali, sentado por um bom tempo, totalmente imerso em seus pensamentos. Então, voltamos para o momento atual. Ainda dentro do carro, Yeondo não conseguia deixar de se perguntar: ela não se sente confortável demais perto de mim, ao ponto de sair na rua de pijama? Toda aquela situação o deixava confuso, mas pensando em tudo, ele teve que admitir que, na verdade, ele queria ter aceitado e subido com ela. Passar um pouco de tempo juntos, fazer o chá com xarope de gengibre,
dar o remédio para ela tomar e checar sua temperatura a noite toda, para ter certeza de que ela não pioraria. Todos esses pensamentos começaram a perturbar a mente de Eondo. Foi então quando ele acabou se lembrando da pergunta que ele mesmo havia feito para Yumin. Como pode ser amiga de alguém que te traz emoções tão intensas? Parece que agora essa pergunta se voltava para ele. Suspirando, ele decide ir embora, enquanto pensava: eu sou um imbecil. Tá ficando cada vez melhor. Eu amei os acontecimentos desses últimos capítulos. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários qual a parte vocês mais gostaram. Também não se esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal. Isso me ajuda muito a continuar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!